Bom, gente, muito obrigado a todos por esperarem, tá bom? Hoje a aula vai ser com o Natan. Ele vai se apresentar aqui para vocês. E espero que todos tenham uma boa aula. E nos encontramos de novo um pouquinho antes de finalizar, para eu já dizer qual vai ser a próxima live para vocês já entrarem, tá bom? Natan, você. Boa noite, povo. Eu sou o Natan, prazer. Hoje a gente vai estar dentro de uma aula de química. E, bem, é a minha primeira live, então eu também aceito sugestões para as próximas, já que não estou tão acostumado a isso, mas é isso, bola pra frente, vamos jogar o jogo, né? Ok, deixa aqui eu transmitir rapidinho. E, ok, creio eu que esteja aparecendo para todos, pelo menos aqui para mim tá. Ok, funciona direto do aplicativo. Tá. Então, a aula de hoje terá três tópicos, sendo eles todos envolvendo química inorgânica a princípio. No que a gente vai ver, primeiramente, a gente vai ver as substâncias principais da química inorgânica, que seria os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E mais à frente nós vamos dar uma retocada nas ligações e também na estrutura do átomo, ok? Então, primeiramente aqui só para explicar por que que isso é importante. Funções inorgânicas, ou seja, os ácidos, bases, etc., são uma das questões que mais caem no vestibular, devido ao fato de que, realisticamente, normalmente ao fim do ciclo do ensino médio, a gente tende a focar para o final na química orgânica, que também cai muito, mas não é matéria desta aula. E devido a isso, o vestibular gosta de pegar muitas partes para confundir, porque tem muitas coisas que são compartilhadas, mas, a princípio, química orgânica e química inorgânica são dois pontos bem diferentes. Pois bem, como citado anteriormente, aqui está o plano da aula, as três matérias, e a maior, que você pode ver que está na direita, é o que mais cai, e aí, quanto mais para a esquerda, é o menor o grau de importância, ou seja, o tanto que tem de questões numa prova, para simplificar aí, e um resumo de cada matéria. O átomo, todo mundo já deve ter visto, vamos retocar hoje. As ligações é o principal, que opera e causa as reações atômicas. E as funções. É, primeiramente, eu gostaria de explicar aqui, ó. Deixa eu ver se vai para o slide. Foi. É, a importância da química inorgânica. Como vocês podem ver aí, você tem em cima ácidos e bases e embaixo sais e óxidos. Por que isso? Tirando o óxido, que é uma condição razoavelmente específica para existir, que no caso a gente vai citar isso anteriormente, ácidos, bases e sais estão ligados intimamente por uma relação, que é a função de neutralização da química, neutralizar um ácido ou uma base. Essa reação, ela sempre vai acarretar em um resquício aquoso, ou seja, em H2O, e algum sal, podendo ele ter característica ácida ou básica, que você faz isso analisando o grau de ionização ou de dissolução dos ácidos ou das bases que são formados pelo sal. É um pouco complexo assim, porém a gente vai tentar entender isso. Primeiramente, aqui tem a definição de ácido e base e como ela evoluiu no tempo. Mas por uma curiosidade, ahn, naturalmente no ensino médio a gente aprende que o ácido é o que tem o ânion de H+, e a base é o que tem o cátion de OH-. A gente também pode definir de outras formas. Uma que eu gosto bastante, que é a segunda, é que o ácido ele vai
soltar o seu próton, que faz parte do ânion que H+, faz soltar este átomo. Enquanto que a base, ela vai acabar recebendo, porque a hidroxila, que é o OH-, que a gente chama na química hidroxila, ela vai atrair o cátion de hidrogênio e vai gerar a água, que é formada pela reação. Tem ali o terceiro, que é no caso de par eletrônico, que você pode sim analisar um ácido e uma base por meio de quem recebe ou por quem doa os elétrons. E isso advém bastante até de oxidação, se você parar para pensar, porque a partir do momento que você doa elétrons, você está, é, você está meio que tirando uma parte da matéria deste material. É a mesma coisa da oxidação. Quando o material oxida, ele perde elétrons. Então é por isso que ácido corrói, em suma. É, ok. Aqui nós temos primeiro o ácido. O ácido ele é primeiramente dividido em dois tipos. Hidrácidos, que são ácidos sem o oxigênio, e como todo ácido tem que ter o cátion de hidrogênio, o hidro vem do hidrogênio, naturalmente. E caso possua oxigênio, eles serão chamados de oxiácidos. É, existe a nomenclatura que você pode analisar, eu vou até aqui marcar com a caneta. Você vê aqui que o nome do ácido, ele depende do nome do ânion que é formado por ele. Ou seja, quando o ânion que é base do ácido aqui termina em eto, o ácido se chamará ácido alguma coisa ítrico. Por exemplo, o HCl, que está aqui embaixo. O HCl é ácido clorítrico, porque ele é formado por um cátion de hidrogênio e cloreto. Isso daqui vem praticamente do fato de que não tem oxigênio e as nomenclaturas padrões, esse eto, o ato ali em cima e o ito aqui embaixo, eles vêm do número de inox. Não é matéria agora. Então, o importante é você saber memorizar que as terminações têm seus próprios sufixos dentro do ácido. Uma frase que normalmente utilizam para memorizar isso seria mosquito teimoso, que seria ituioso, te mato te pico, atuico e te meto no fitrico. Etui ítrico. Essa frase normalmente o povo utiliza para memorizar quais são as terminações que tem que ser, porque às vezes cai em prova para você dar o ácido formado por alguma substância. Não é tão comum atualmente. Normalmente você vai ter mais é que saber o ácido é por si só, mas pode ajudar você a compreender melhor no exercício, sabendo ter essa relação. Além daqui, nós temos a regra de Pauling da força do ácido. Quando um ácido ele possui oxigênio, ou seja, oxiácido, a força dele pode ser calculada por meio do número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Ou seja, se você observar aqui, ó, creio eu que não, pera, né, tem que ser dentro do slide, tá? Não, pera, eu posso escrever aqui sim. Eu posso? Não, não, mas tá para escrever. Quando você tem o HSO4, que é provavelmente o ácido mais conhecido, o ácido sulfúrico, H3SO4, mas que 3? Tá, acho que dá para ver. Na pior que ele tá deixando reto 3, mas H3SO, ele tá deixando reto as coisas, mas tá. H3SO4, que é um dos ácidos possíveis, você vai calcular aqui o número de oxigênios 4 e o número de hidrogênios 3. Isso daqui é um ácido moderado. E o nome dele, se eu não me engano, é ácido s- é o ácido sulfuroso. Esse aqui é o ácido sulfuroso, porque, na verdade,
Não, pior que eu acho que é esse ou o, é o sulfuroso. Não, pior que eu acho que o sulfuro é a 14SO3. Ácido sulfúrico protonado. Protonato, tá, é esse o Protonado. nome, tá? Você sabe como apagar aqui na. É porque eu tô. Ctrl Z funciona? Então, não. Vou dar uma olhada aí. Ah, tem laser. Tem aqui em Tem teste uma por. borracha? Ah, apareceu aqui. É que o de cima não tá. Ah, não, agora foi. Boa. É, que tá meio bugado, mas. Tá, melhor assim. Tá. É, é o AK3SO4. Pô, queria desativar esse negócio, deixa um reto. Seria uma variação com um cátion a mais de hidrogênio do ácido sulfúrico. H2SO4 é o ácido sulfúrico, é um dos mais famosos porque ele é praticamente legal de você ter ele naturalmente. Ele é usado para quase todo processo que existe químico. E existe o H2SO3, que é o ácido sulfuroso que é gerado pelos vulcões quando eles entram em erupção. E ele é um dos responsáveis pela chuva ácida. Além disso, deixa eu apagar aqui. É que é ruim de ver, mas. Além disso, quando é um hidrácido, você tem que memorizar mesmo, não tem muito o que fazer, quais ácidos são fortes e quais são fracos. No caso, existe um ácido que é médio nos hidrácidos, que é HF, ácido fluorídrico, um, um hidrogênio e um flúor. Depois, os fortes são, deixa eu escrever aqui, médio, M, moderado. É, depois você tem o ácido clorídrico, o ácido brômico e o ácido iódrico. Esses aqui são os três fortes dos citrácidos. Os outros são fracos, em geral. Existem algumas exceções, normalmente, porém, o que é cobrado muitas vezes são esses. Em especial, chama atenção para o ácido clorídrico, porque ele é o ácido do estômago, então ele é muito cobrado junto com questões de biologia, e é importante ter uma noção de que ele se encontra como um ácido forte. É, por curiosidade, os ácidos que são compostos químicos, por mais que não seja a matéria dessa aula, os que são químicos, ou seja, os que são feitos por carbono, hidrogênio e um oxigênio, uma carboxila. Eles são todos fracos. Não tem que memorizar isso. Se cair em um quesito de o ácido ser fraco e tiver uma opção de um ácido orgânico, ele sempre vai ser fraco. Próximo. Ok. Aqui o motivo não só pelo qual o ácido funciona, mas também por uma das características mais importantes dos ácidos, que é conduzir eletricidade. Muita gente acha que o ácido só conduz eletricidade puramente por causa dos íons que ele possuiria. Entretanto, se você for observar mesmo, os íons eles estão colados, não é para passar o elétron é para estar sendo praticamente doado, então ele não se movimenta. O motivo de existir o transporte de elétrons dentro do entésio ácido é quando ele sofre dissociação, ou seja, os íons que base, perdão, falei ácido. Também falei para ácido, mas aqui no caso a gente já está entrando em base. Mas até pode aqui, ó, para não confundir, os ácidos e as bases, eles transportam elétrons
Por causa, tá, no caso dos ácidos, é ionização, você peço perdão, porque normalmente são compostos ametais que formam um ácido, e a base dissociação, porque é um ametal e um metal. Na maioria das vezes, existe uma exceção, a gente chega lá. Neste caso, como o ácido ele não possui os íons naturalmente, quando você coloca eles na água, eles liberam os cátions de hidrogênio que possuem um elétron livre, porque eles são cátions, eles estão com uma carga positiva, eles meio que promovem a movimentação de elétrons. Isso faz com que eles permitam a, a passar corrente por ele, ou seja, a carga elétrica. Tanto que se você pegar um ácido puro, o elemento líquido puro, e você apenas tentar passar uma corrente por ele, não vai acontecer nada. Não existe, os íons não existem. O hidrogênio ainda faz parte da composição, então não passa nenhuma corrente elétrica. Você tem que misturar com água. Tanto que é comum você ver do lado de um elemento ácido, entre parênteses bem pequeno, assim, ó. É, vou pegar aqui a caneta. É comum você ver aqui. Vamos pegar o HCl, você vai pegar o ácido clorídrico, e aqui no canto você vai ver um A e um Q, que significa aquoso. Aquoso é misturado com água. E é apenas nessa condição que que o ácido vai transportar a corrente. As bases, de mesmo modo, elas têm que estar no estado aquoso, misturadas em água, porém elas já possuem os íons. A diferença aqui é a dissociação. Neste caso, o que acontece? Por já existir os íons, eles não têm que ser formados. Ou seja, eles só têm que ser separados. Para separar, o que você faz? Você coloca água, porque conforme você vai colocando água, a discrepância de carga aumenta. Então, em um resumo bem simples, você vai separar os íons. E como vai separar os íons, os elétrons acabam ficando novamente livres. E aí, cada íon fica por si só e praticamente a corrente está livre. Por serem íons, aqui agora, características de base, aqui embaixo, por serem íons, as bases, elas podem ser reescritas como um cátion e um ânion. Neste caso aqui, NaOH é um cátion Na e um ânion OH, correto? Ou seja, é importante também citar isso. O cátion sempre vem antes na estrutura molecular, tá? Na escrita. Ou seja, se você tem dúvida, você só observa quais são os elementos que vêm antes e quais são os elementos que vêm depois. Em base, normalmente o ânion é só o OH, então, tipo, todo o resto vai ser um cátion e o OH, tantas vezes que aparecer o OH, será um ânion. E aqui tem também a citação da força e da solubilidade das bases, porque, como eu disse, é importante você conseguir solubilizá-las para conseguir fazer o transporte de elétrons. Neste caso, as fortes e muito solúveis em água são o grupo 1, também conhecido como metais alcalinos, ou seja, o próprio sódio, NaOH, assim como o lítio, por exemplo, e assim em diante. Bases que têm uma presença moderada e, por sua vez, são solúveis ainda, mas não tanto quanto os mais fortes, são o grupo 2, que são os alcalinos terrosos, salvo duas exceções, que estão aqui. E é importante salvar, porque às vezes cai. O berílio e o magnésio, eles são fracos. Ou da família do grupo 2, que é o potássio, por exemplo, é, o potássio pertence à família dos metais alcalinos terrosos. Ele
é moderado e solubiliza razoavelmente pouco. Enquanto que o berílio e o magnésio apenas não, porque eles são muito pequenos. É o mesmo princípio praticamente do flúor. A diferença é que aqui é mais acentuado as exceções. Uma vez que, tipo, tá na parte da regra, mas não tá. O flúor, ele só tá como exceção e só ele, praticamente. E, por fim, tem as fracas e nem um pouco solúveis, ou seja, você não consegue misturá-las com água. Neste caso, são todos os outros metais, ou seja, os grupos de transição e os metais que pertencem aos grupos 3 em diante, embora que a maioria dos próximos grupos sejam a metais, e a base amoníaca, que é a maior exceção dessa matéria inteira. Porque ela é a única que, por algum motivo, ela é feita puramente de elementos ametais, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Entretanto, ela é uma base. E, além disso, não só é uma base, como ela é solúvel mesmo sendo fraca. Ela, por causa disso, é a maior exceção, não tem muito o que fazer, a não ser memorizar também. A solubilidade se deve ao fato de que não tem metal, é só metal, e ela também é uma base que tem cheiro forte, o que também é uma característica bem diferente em relação às outras bases, que são majoritariamente incolores e não possuem cheiro. Aqui está a reação de neutralização, que eu citei que é a mais importante da matéria inteira, que é você misturar um ácido, ou seja, um cátion, uma substância que tem um cátion de hidrogênio, e uma base, uma substância que tem um ânion de hidroxila, OH-, faz gerar água, que é a estabilidade máxima de uma matéria. Tanto que o pH da água é neutro, ou seja, não é nem ácido nem base, a água é uma exceção. Vai ter uma aula só de água futuramente, uma live só de água, mas não agora, porque a água realmente tem essa característica. Ela não é nenhum nem outra, ela está no meio termo, não tem como classificá-la. Ela é apenas ela. Enquanto isso, o que restou das é, da matéria que não era nem que não é no caso do ácido, o cátion de hidrogênio ou da base, o ânion de hidroxila, eles vão se juntar, como por exemplo aqui embaixo, o ácido clorídrico mais a base de sódio vai acabar se transformando em NaCl, que é o sal de cozinha, e formar água. Água não é aquosa, porque a aquosa está em meio de água. Como a água é a água, não tem como ela estar no meio aquoso. Isso é meio lógico. Mas é importante citar o motivo de ter mudado todos de aquoso e a água ter sido a única que foi para líquido. Não é que ela ficou no líquido, é só que não tem como a água ser aquosa. É, Pois bem, aí temos os sais. Os sais, como citado aqui anteriormente, até no slide antigo, NaCl é o que a gente chama de sal de cozinha. É o nosso sal, ou seja, é aquilo que a gente come. Em um resumo, é praticamente isso que é um sal. Sal é todo subproduto da reação de neutralização, tirando a água, obviamente. Ou seja, você vai obtê-los a partir do momento que você realiza uma reação de neutralização. Os sais, do mesmo princípio que parte o ácido, a sua nomenclatura vem do oposto. Se um ácido que formou o composto é o ítrico, o sal ele será um eto. Se o ácido, peraí, tem até o laser. Se o ácido ele for terminado em ítrico, o seu sal correspondente será o eto. Se o ácido tiver a terminação osso, se o ácido tiver terminação osso, o sal terá a terminação ito,
e se o ácido tiver a terminação ico, o sal terá a terminação ato. Honestamente, eu acho mais fácil você memorizar pela regra dos ácidos, essa tá aqui, porque você sabe que de um vai para o outro, obrigatoriamente, não tem muito caminho para andar. Você sabe que como você tirou do ácido o cátion de hidrogênio, vai sobrar só o ânion. Então, como é o ânion, você praticamente já tem aí metade da resposta. E, além disso, com a terminação, você vai adicionar o nome do cátion aqui, sódio. No caso de NaCl, que é o cloreto de sódio. Por quê? Cloreto é o ânion do ácido clorídrico, faz o caminho inverso, você vai obter o cloreto. E como o cátion é o sódio, ou seja, o que ficou na esquerda, está escrita aqui, ficou o Na na esquerda, ele será o cátion, então vai ser cloreto de sódio. E assim segue todos. Não, é uma regra bem básica. O importante é sempre o último elemento, que é o ânion, ele vai ditar. Não é sempre só o último elemento, existem outros ânions que são compostos, como o CO, que é o carboneto, se eu não estou enganado. Carboneto ou carbonato agora. É, e aí, como que você vai ter que saber isso? Você vai ver a reação mesmo, você vai ver o que veio do ácido. Você vai observar se o que veio do ácido foi um elemento, dois elementos, três elementos. E aí você vai deduzir que aquilo inteiro é o ânion. Então aquilo vai ter que ter o nome. Ok. Por fim, nós temos aqui os óxidos, que são meio que um caso específico de elementos. Óxidos podem ser definidos em ácidos, básicos, anfóteros e neutros, como estão aí na tela. E, em um resumo, um óxido ele se comporta como se ele fosse uma. É meio que como se fosse uma base, só que a diferença essencial é que o elemento mais eletronegativo, ou seja, em outras palavras, o ânion desse composto não é ânion, mas o que seria o ânion, aquilo que tem a carga negativa, é o oxigênio. Ou seja, ele é sempre um elemento com um oxigênio. Sempre vai ter essa forma. Sempre serão apenas dois elementos. O da direita sempre vai ser um oxigênio. São as três regras básicas. O número do primeiro elemento aqui chama-te N. O número de oxigênio chama-te M. Não interessa. O que interessa é que você tem dois elementos e um é oxigênio e ele está na direita, é o mais eletronegativo. É... Aí você pergunta, e se ele não for o mais eletronegativo? Não é óxido. De exemplo, o único assim padrão que existe é você misturar com flúor, que é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio, que ficaria O com dois flúors, OF2. Esse elemento não é um óxido, porque o oxigênio não é o mais eletronegativo, então ele não é nada, em um belo de um resumo. E, como citado aqui anteriormente, mas ressaltando, são divididos em ácidos, básicos, anfóteros e neutros. Os ácidos são aqueles que você consegue misturar com água e vai formar um ácido. O exemplo que você pode dar é o do ácido sulfúrico, que é feito com sulfato, que é esse SO3 aqui, ó. Peraí. Aí, ó. Esse SO3 aqui. Se você misturar, fazer uma reação SO3 mais água, você passa o H2
à frente, porque ele vai ter que virar o cátion. Então vai ficar H2, SO. Você tem aqui XA3, vira 4, vira o ácido sulfúrico. Se você ficar com dúvida de se é um óxido ácido ou um óxido básico, você sempre vai fazer essa operação e ver o que resulta. De modo análogo, o óxido base é aquele que, ao misturar com a água, vai formar uma base. Neste caso, o cal. Cal é o cal que você conhece, que é utilizado pelo agronegócio como um antiácido. Você usa ele para neutralizar ácido nos terrenos que serão plantados normalmente, se eles forem ácidos, óbvio. Se você vier aqui e pegar o cal, que é cálcio e oxigênio, e adicionar H2O, você consegue acabar formando um H2CO, como tem dois oxigênios, dois. Nisso daqui, o número ser igual, você já fica alerta, porque isso pode indicar que não é um ácido. Até porque H2CO2, tipo, não tem muito sentido. Então, o que é que está ocorrendo aqui na verdade? Durante a operação. Peraí. Né? Durante a operação, você está formando a hidroxila antes. Por quê? O número de oxigênio e o número de, que é 2, e o número de oxigênio são iguais. Você consegue formar duas hidroxilas sem nenhum problema, sem ficar faltando. E até para citar isso, normalmente quando o oxigênio é igual ou maior que o número de hidrogênios, normalmente vai ser uma base. Existem exceções, que são os anfóteros, e aí você vai ter que analisar, mas fora isso, normalmente essa é a regra. Então, ao você fazer a operação, você vai obter os, o, o cálcio, só deixa eu apagar aqui. Você vai obter o cálcio, Ca, e duas hidroxilas, que é uma base. Ou seja, é um óxido básico, porque formou uma base. Óxidos anfóteros é o que pode ser qualquer um dos dois. E isso daqui você vai ter que descobrir pelo contexto ou com o que você está fazendo. Em um resumo, dependendo do que você for fazer, é melhor você misturar com um ácido ou uma base. Por quê? Como eles têm características os citados anteriormente, o óxido ácido tem característica de ácido e o básico tem característica de base, você misturar um óxido ácido com uma base ou vice-versa, em tese ocorre a mesma reação de neutralização que ocorreria com a própria base ou o próprio ácido. Então, um jeito de você testar é isso. Mas, em um resumo, quando tu tá no anfótero, você vai ter que ver o contexto. Se estiver reagindo com um ácido, provavelmente ele vai estar sendo uma base. Se estiver reagindo com uma base, ele provavelmente vai virar um ácido. E, por fim, você tem os óxidos neutros, que são, em um grande resumo, não se misturam em água. Tá até aqui escrito moléculas discretas inertes em H2O. Por quê? Não tem como você misturar com água. Você pode tentar, não, mas se eu fiar aqui é H2O, H2O mais CO. Ah, não, O tem 2, H tem 2, então isso aqui deveria virar C com duas hidroxilas, carbono com duas hidroxilas. Você pode tentar fazer isso, só que quimicamente não funciona. E são praticamente as exceções. No caso dos óxidos, você vai ter que memorizar, em essencial,
é esses dois. E por curiosidade, é por isso que quando tem queima de combustível fóssil ou um incêndio, é letal para o ser humano, porque vai formar o monóxido de carbono, que é o CO. Como o CO não reage com a água, ele entra no sangue e não sai mais. Em um resumo, você morre porque você não consegue receber mais oxigênio. Aqui tem o exemplo da chuva ácida, que são formadas, não que eu citei até anteriormente, mas em um resumo, são formadas em especial pelo ácido sulfúrico, que é emitido normalmente em produtos químicos, e o ácido nítrico, que vem do ciclo do nitrogênio, da biologia, o que envolve o amônia e essas coisas. Eles são ácidos fortes e eles corroem mais. Existem outros? Existem, só que eles não são tão importantes, como, por exemplo, o ácido carbônico, que é H2CO3. Aí você fala, ah, não, mas esse ácido, o número de oxigênios com o número menos o número de hidrogênios está 1. Ele é médio, ele deve ser importante. Aí que tá, esse ácido é o ácido que você toma no refrigerante. Ele não é nem um pouco forte. E isso nem é um motivo pelo qual a regra estar errada, na verdade. O motivo dele ser tão fraco é que ele não consegue, ele não é estável. Ele vai parar de existir a partir do momento que você libera ele em ambiente aberto. Então, tipo, ele é muito fraco, a reação dele não vai durar, ele vai se dissolver. Pois bem, é, agora iremos para a parte do átomo da aula. E a primeira coisa para você saber do átomo é a evolução do conhecimento sobre os modelos. Atualmente, nós estamos no modelo do Schrödinger, que realisticamente não é cobrado em ensino médio, mas existe. E que, em um resumo, é a mesma coisa do Bohr, com a diferença que você não sabe de nada. Mas é isso. A gente está nesse. Ele é o mais preciso, ele é o que mais prevê como um átomo funciona. O primeiro que se originou, feito próprio a origem do átomo, que todo mundo já deve ter ouvido, átomo é aquilo que é indivisível, que foi feita pelo Dalton, é o modelo de Dalton que a gente chama, que é o modelo da esfera maciça. Algo que não tem como se cortar nem dividir. É puramente aquilo e é a menor partícula existente. O Thomson, após Dalton, ele previu que na esfera teria de ter uma parte positiva e uma parte negativa, que em si foi o começo da previsão sobre existir alguma coisa chamada próton e alguma coisa chamada elétron. E originalmente se pensava que o núcleo, ou seja, a esfera era inteira positiva e existiam algumas coisas acopladas, que seriam esses menos, que seriam as cargas negativas. Tanto que é comum dizer que é um pudim de passas, este modelo atômico, porque é uma esfera positiva que atrai umas microesferas negativas. Isso já quebra, óbvio, a definição de Dalton, que não é divisível e ponto final, porque está criando, dividindo uma parte positiva e uma parte negativa. Futuramente, veio Rutherford, que falou que os elétrons não estavam no núcleo, mas sim estavam à sua volta. Esse aqui é o modelo mais conhecido, creio eu, porque ele é o que é normalmente desenhado, que é o núcleo no meio e, e o núcleo ele é denso, possui a maioria da massa e é positivo, e existe alguma coisa, alguma órbita em que as partes negativas estão rodeando, neste caso, a eletrosfera. Alguns anos depois, tipo, isso aí foi bem rápido de Rutherford para Bohr, é, até porque Bohr foi um estudante de Rutherford, mas Bohr ele propôs o modelo que é
atualmente utilizado mais em engenharia, que é um modelo que a gente chama que são os níveis de energia. Em um resumo, se você lembrar das salas de química, existe a tabela de Linus-Pauling. É o mesmo princípio. Cada uma desses círculos aqui cada um dos círculos que o Rutherford desenhava o elétron corresponderia a um nível de energia do próprio elétron em relação ao núcleo. E isso meio que dá origem ao modelo de Bohr, à tabela de Linus-Pauling e a uma boa parte até de uma física mais avançada, junto com a química, porque isso deixaria você compreender, por exemplo, o efeito fotoelétrico, que é a transição de um elétron entre camadas criar luz. E também, por fim, isso também faz sentido não só a regra do octeto, como também a camada de valência, que seria a camada mais externa. Seria essa daqui que tem um elétron. A camada de valência é a última, a mais longe do núcleo. Porque se estão organizados em níveis de energia, quanto mais longe do núcleo, menos atração existe. Então é mais fácil de você remover um elétron. E em um resumo, é essa a regra. Ok. Aí nós temos a regra do octeto, que é a regra fundamental para quase todas as ligações e o que você vai fazer com ela. O que que a regra do octeto diz? Um átomo vai tentar ter em sua última camada, a de valência, 8 elétrons, nem mais e nem menos. Existem muitas exceções, é isso, existem muitas exceções, praticamente todos os metais de transição. Mas tudo que é família principal, que são as duas primeiras colunas e as últimas 6, seguem essa regra. Com exceção dos elementos menores, porque eles não têm tanta energia para se estabilizar. Como, por exemplo, o próprio hidrogênio. Ele tem um elétron e ele precisa de dois para ficar estável. Neste caso, existe um tipo de elemento, se você for estudar a tabela periódica e a química em si, você percebe que sempre vai aumentar a forma padrão de um elemento, aumenta um próton e um elétron e alguns nêutrons. Isso, em tese, indicaria que alguns elementos já possuem, nessa tal camada de valência, os 8 elétrons. É o que a gente chama de cais nobre. E eles, por regra, não exercem nenhuma reação não forçada a eles. Você teria que forçar uma reação para criar alguma coisa com base nos gases nobres. E aqui tem o gráfico, para vocês observarem que aqui, se vocês contarem, tem 8. É o número de elétrons na última camada. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é o 8. Para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Você percebe que quanto mais centralizado neste 8, mais próximo, menor é o tanto de energia necessário para se manter estável. E em um resumo, é isso que define essa regra. É o menor possível para você conseguir deixar estável o elétron e puramente não tem tanto motivo para você ficar é, se forçando mais. Se você consegue gastar menos energia, você vai tentar gastar menos energia. E é isso que os átomos buscam. Conseguir ficar estáveis com a menor quantidade de energia sendo gasta. Aqui, nessa tabela, estão algumas exceções que, em regra, são, como eu disse, os menores elementos da tabela periódica. O berílio, que é o quarto elemento da tabela periódica, ele se estabiliza com 4 elétrons. É, Existe o poro, que é o quinto elemento da tabela periódica, ele se estabiliza com 6. E existe aqui o hidrogênio e o lítio, que é o primeiro e o terceiro elemento da tabela periódica, que se estabilizam com 2. Como eu disse, eles são os menores, eles não têm tanta energia para gastar, então eles conseguem se estabilizar com menos elétrons. Até porque se você adicionasse mais elétrons, devido ao tamanho deles, geraria muito uma energia negativa e isso desestabilizaria mais ainda. Entretanto, a regra padrão para todos os outros elementos
é tentar completar os 8 elétrons nessa camada. Por fim, aqui nós temos uma tabela das 3 ligações principais de química: a iônica, a covalente e a metálica. A diferença principal delas está em como elas funcionam. Indo aqui de cara para elemento, ignora o mecanismo, mas o elemento, você percebe que a iônica ocorre entre metal e ametal, ou hidrogênio, porque existem algumas pessoas que consideram o hidrogênio ametal, outras pessoas não, porque na posição seria um metal alcalino. Então a gente cita o hidrogênio como uma parte. A covalente seria a ligação entre dois ametais ou hidrogênio. E a metálica, que é a mais fácil de entender, são dois metais. A diferença fundamental delas está em quem quer perder elétron para se estabilizar e quem quer ganhar elétron para se estabilizar. No caso da iônica, um quer ganhar um elétron para se estabilizar e o outro quer perder o elétron para se estabilizar. Ou seja, um elemento vai deixar o outro pegar o seu elétron para que os dois fiquem estabilizados. É uma troca de interesses, praticamente. Os dois querem a mesma coisa. Só que para atingir os objetivos, eles vão fazer de métodos diferentes. A covalente é quando dois elementos precisam do elétron. Neste caso, como um não pode tomar do outro, pois isso desestabilizaria mais ainda o elemento que você está fazendo a ligação, acaba que você cria uma partilha dos próprios elétrons. Em química, nós chamaríamos isso de uma orbital justaposta ou sobreposta, não tem muita diferença. E em um resumo os elétrons entre eles começam a valer para os dois, eles começam a se misturar. O... E por fim, a ligação metálica, se a covalente são dois que querem ganhar elétrons, a metálica são dois que querem perder elétrons. Isso causa um efeito, inclusive, citado aí abaixo, que, como os dois querem dispensar elétrons, eles vão ficar tentando jogar elétron um para o outro. Só que não tem, como eles querem ficar estáveis, eles não querem receber o elétron. Então, todo elétron que eles vão receber, eles também vão deixar livres. A partir do momento que você juntar muitos átomos que estão realizando a ligação metálica, existem muitos átomos querendo dispensar os seus elétrons, e isso faz com que os elétrons fiquem praticamente totalmente livres dentro do corpo da estrutura que está com a ligação metálica. Isso é denominado Marti-elétrons, é uma das características fundamentais dessa ligação, e é puramente o que caracteriza. Em propriedades aqui, embaixo, só para citar. Ligações iônicas tendem a gerar o retículo cristalino, que no caso é um método de organização. Não é tão relevante assim isso, mas é algo que, dependendo, pode ser comprado em água. Não vejo muito, porque a água tem umas características parecidas, mas, tipo, não faz tanta, assim, questão de cair. Mas existe. Em um resumo, está falando que na ligação iônica os materiais ficam mais próximos. Só que, como eu disse, a ligação da água não é iônica, é covalente. E isso é porque a água é uma das exceções. Por isso que eu disse, se cair é sobre a água, e se cair sobre a água é um motivo muito específico, não vai ser por isso. Mas existe essa característica. Existe um elevado ponto de fusão, e por causa disso, a maioria dos elementos formados por ligação iônica são sólidos. Por exemplo, o sal de cozinha, ele é sólido, você não vai encontrar ele líquido, a menos que você aumente a temperatura muito. E como citado lá no caso das bases e dos ácidos, você quer íons para conduzir eletricidade quando você está em meio aquoso. Neste caso, numa ligação iônica, os íons, eles existem, tá no nome.
Então, quando está em meio aquoso, faz conduzir corrente. Covalente, você vai ter, diferentemente da iônica, você vai ter uma substância molecular, por exemplo, o açúcar, a glicose, que é C6H12O6. E, diferente da iônica, elas são apenas uma substância. Não tem como você pegar um açúcar e separar ele assim, magicamente, você ionizá-lo. Você tem que ter um processo inteiro para primeiro quebrar a molécula e aí sim você conseguir isolar cada elemento. Tanto que, por sinal, quando você fala uma substância molecular, sempre é a parte covalente de uma substância. Assim como quando você fala da ligação iônica, você fala que são íons, cátions ou ânions. Existe esse nome, porque normalmente as pessoas pensam que íons é iônica, então covalente vai ser covalente mesmo. Não, covalente é molecular. E além disso, existe um tipo especial de ligação covalente, que é a tativa, em que você faz um átomo que já está estável, uma molécula já estável, vai ceder o par inteiro, porque a covalente, como dito, é a mistura entre a órbita de dois elétrons, os dois elétrons começam a contar para os dois átomos, um desses átomos vai ceder o par inteiramente para outro átomo. Ou seja, ainda vai valer para ele, porém, o outro átomo que precisa desse par de elétrons, ele não precisa ceder nada, que ele vai receber os dois em sua órbita. E por fim, você tem as propriedades metálicas, que é, como citado anteriormente, devido ao mar de elétrons. Você vai ter uma ótima condutividade elétrica, os elétrons estão praticamente livres em todo o corpo interno do elemento. Você vai ter ductilidade, que seria o quão deformável, não o quão deformável, mas o quão maleável um elemento é. Por exemplo, ouro. Ouro, se você fizer força, você vai conseguir dobrar ele. Ferro, se você fizer força, um ferro puro, você vai dobrar ele. Ductilidade é o nome científico para essa propriedade. Você consegue fazer com que o elemento puro, metal, seja fácil de se dobrar assim. E além disso, ele reflete bastante luz. Ele tem um brilho devido ao. Uma boa parte disso pode ser devido ao, dependendo de como você gera, ao efeito fotoelétrico. Ou seja, você coloca luz, o elétron vai mudar a cauda de valência, vai liberar fóton. E embaixo tem alguns exemplos simples, só para entender o que é. No caso da iônica, o sal de cozinha, que é o mais comum, Na é um metal e cloro é um metal. Na covalente, você tem dois exemplos, um apolar e outro polar, que neste caso é importante citar, mas quando você tem o covalente e é entre dois elementos apenas, se for o mesmo elemento, a gente chama de apolar, e se for elementos diferentes, a gente chama de polar. Porque em si, um vai atrair mais do que o outro. Se os dois elementos são iguais, os dois vão atrair na mesma quantidade. Isso só vale para quando são dois elementos do mesmo tipo. A partir de três ou mais, você teria que fazer o desenho mesmo para descobrir. Mas é uma citação assim só para dizer. E da metálica, você tem aqui o bronze, que é cobre mais estanho, e é uma ligação muito importante para a humanidade, tanto que existe na história, você aprende as ligas metálicas, o homem, e consegue fazer novas ferramentas, e o aço, que atualmente é um dos mais utilizados, que é ferro mais carbono. E aí você fica, mas carbono não é a metal? Só que você meio que está. Neste caso do ferro, devido ao carbono ser muito menor que o ferro, o carbono entra dentro do ferro. Então, meio que você não vai estar ligando o carbono, você vai estar colocando o carbono dentro e o ferro vai estar encobrindo esse carbono. Isso aí é para dar resistência ao ferro. Mas é importante saber que, tipo, os metais, eles possuem essas características e os metais importantes.
E em especial mesmo o aço normalmente é o que cai mais junto com alguma liga, bronze, latão. É importante ter uma noção. Aqui citou o bronze e o aço. O latão é cobre 5. Se algum de vocês estiver com. Se eu não estou encanado, o latão ele é cobre mais 5. É outra liga metálica e assim em diante. Pois bem, creio eu que nós agora já passamos por tudo. Então, seria essa a aula. Aqui tem a tabela resumindo a parte de ácido base sal e óxido, já que, como não tem mais o que explicar, creio eu que seja já bom deixar para copiar. Mas, fora isso, podem fazer perguntas, tirar dúvidas, porque a matéria principal é essa. Pode fechar o seu microfone. Então, gente, a gente vai deixar aqui mais uns 5 minutinhos aqui, tá? Para vocês se organizarem, para quem quiser fazer pergunta. Mas por hoje é só isso. A próxima live que a gente vai ter vai ser na segunda-feira aí, pré-feriado, né? Que vai ter o Tiradentes. Vai ser a live de biologia. Então, conto com a presença de vocês. Por enquanto, é só. Uma boa noite. Quem quiser ficar, tirar uma dúvida, a gente vai ficar aqui mais 5 minutos ainda, tá bom? Eu agradeço pelos comentários. Obrigado aqui, só para citar, né? Como é minha primeira live, ainda, né, iniciante, mas a gente vai melhorando ao longo do tempo, né? Aí a gente vê como que faz.